Bem-vindo à lição 13 de Psicanálise. A sexualidade. Se a psicanálise começou como um trabalho conjunto de Breuer e Freud, este último, entretanto, a explorou gradualmente em uma direção que o levou ao confronto com seu colega. A razão para tal divergência era o sexo. Mais particularmente, o aspecto central dado por Freud à sexualidade, na teoria médica que ele estava então começando a desenvolver sobre a histeria e suas origens. Uma das fontes do interesse de Freud pelo sexo como fator causal de doenças deve ter vindo do próprio Charcot, o professor que Freud reverenciava acima de todos. Ele provavelmente se lembrava de uma recepção em 1886, na qual ele ouvira Charcot afirmar que certa jovem devia seus problemas médicos ao desempenho sexual inadequado de seu marido. Em 1888, Freud já postulava que aspectos vinculados à vida sexual desempenham um papel crucial na etiologia da histeria. Na verdade, tanto Breuer quanto Freud foram levados à ideia de que experiências sexuais são uma causa potencial da histeria. Freud diferia de Breuer em sua posição de tratar o fator sexual como a única fonte da histeria. Freud foi levado a pensar desta maneira pela sua admiração pela teoria viral das enfermidades, desenvolvida por Koch e Pasteur. Esta nova teoria afirmava que toda doença genuína tinha uma única causa, bem como que um dos principais propósitos da pesquisa médica consistia em descobrir o micro-organismo ou outro agente responsável por ela. Se a histeria era uma doença genuína, como acreditava Freud, baseando-se em Charcot, então ela deveria ser causada por um único agente patogênico. Na visão de Freud, essa causa era sexual. Se havia razões médicas para que Freud colocasse o sexo no centro da psicanálise, devia haver também razões psicológicas. Certa vez, ele observou que a humanidade sempre nutriu o desejo de abrir todos os segredos com uma única chave. Ele mesmo parece ter sido particularmente motivado por tal necessidade, de modo que sua insistência em uma explicação sexual única para a histeria o levou, por fim, a romper com Breuer. Este, em 1907, afirma que Freud era levado a formulações absolutas e exclusivas, que o levava, em sua opinião, a generalizações excessivas. A teoria da sexualidade infantil. O tratamento de histéricos, durante o início da década de 90, convenceu Freud de que a sedução sexual na infância desempenha um papel importante na etiologia das neuroses. Muitos dos seus pacientes relatavam tais seduções por babás, pais e cuidadores, e Freud acreditava que as lembranças reprimidas de traumas sexuais reais criavam os sintomas neuróticos. Na segunda metade dos anos 90, começou a reconsiderar este ponto de vista e finalmente fez uma mudança dramática em seu pensamento. Fantasias sobre sedução sexual por figuras parentais começaram a deslocar a sedução real como fator patogênico crucial nas neuroses. Embora as razões do desvio não estejam inteiramente claras, diversas razões foram sugeridas. 1. Trabalhando a partir da hipótese de que a sedução na infância é a causa da neurose, Freud fora incapaz de levar um único caso analítico a uma conclusão inteiramente satisfatória. 2. Ele sempre fora cético em relação aos relatos de atos perversos por pais e a frequência da histeria tornou difícil para ele acreditar que tantos pais sexualmente abusadores pudessem existir na Viena dos seus dias. 3. Alguns dos relatos de seus pacientes soavam tão fantásticos que se tornou difícil para Freud distinguir a diferença entre realidade e ficção em tais relatos. Emma Eckstein, por exemplo, relatou uma lembrança de encontrar o demônio e ser torturado enquanto ele inseria agulhas em seus dedos. Muitos outros pacientes relataram histórias de tortura e possessão ligadas à bruxaria. 4. Tanto na sua autoanálise como em investigações clínicas posteriores, Freud convenceu-se da importância de processos psicológicos e do papel da fantasia em distorcer a realidade para adaptar-se a desejos. Embora os escritos subsequentes de Freud indicassem que ele jamais abandonara inteiramente sua crença na existência de seduções sexuais, generalizada por pais, no final dos anos de 1890, ele claramente passara para uma posição de enfatizar as fantasias sexuais infantis como um núcleo das neuroses. Adotando uma teoria psicodinâmica da sexualidade infantil, na qual a vida psicossexual da criança ocupa o palco central, a psicanálise tomara uma nova direção, tornando-se uma psicologia profunda.
A criança não era mais retratada como uma vítima inocente de adultos maldosos, mas era vista como um ser sexual com poderosas fantasias e desejos. O complexo de Édipo. Em 1897, Freud embarcou em um processo de autoanálise no qual procurava explorar seu próprio inconsciente, examinando seus sonhos e lembranças. Com isso, como escreveu seu biógrafo, Ernest Jones, ele estava trilhando um caminho até então intocado por qualquer ser humano. Freud descobriu esta pedra angular do desenvolvimento psíquico durante sua própria autoanálise e seu trabalho clínico com pacientes nos quais fantasias de incesto com o genitor do sexo oposto emergiam com regularidade em associação a sentimentos de inveja e fúria assassina em direção ao progenitor do mesmo sexo. Estabelecendo uma analogia entre tais fantasias e o mito grego de Édipo, que, sem o saber, matou seu pai e casou com sua mãe, Freud denominou a constelação intrapsíquica de complexo de Édipo. O complexo de Édipo apresenta um desafio ao desenvolvimento da criança e a resolução do dilema que ele propõe difere de acordo com o gênero. Freud colocou o complexo de Édipo como o núcleo das neuroses. Ainda que suas aspirações a respeito de sua nova teoria fossem de início modestas, elas foram aumentando gradualmente até que ele reconhecesse que a psicanálise pode se vangloriar de ter realizado a descoberta do complexo de Édipo e que só isso já bastaria para incluí-la nas mais importantes aquisições da humanidade. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a interpretação dos sonhos e continuaremos estudando sobre a sexualidade infantil. Até lá!